Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria chegar até você, até a sua casa, e peço a Deus que, pela ação do Espírito Santo, possa chegar até o seu coração. Nós iniciamos um novo mês, o mês de setembro, e iniciamos de uma maneira muito bonita. Dia 1º, o Papa Francisco instituiu como Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. É justamente algo que é consequência do seu documento sobre a ecologia, o Laudato Si, o cuidado da criação da casa comum, e fazendo eco a um dia que já existe na Igreja Ortodoxa, de ter nesse 1º de setembro, que para nós, no Hemisfério Sul, é até muito bonito, que é o mês que inicia a primavera, de nós termos um dia de oração pelo cuidado da criação, essa consciência da nossa responsabilidade enquanto cristãos nessa sociedade. Todos nós somos gratos ao Papa Francisco por esse documento que, de uma certa forma, marca o nosso tempo, marca o nosso século, devido às preocupações que nós temos com essa casa comum que é o nosso planeta. Quando nós olhamos as sondas espaciais que vão nos demais planetas possíveis aqui do Sistema Solar, passa também até além do Sistema Solar na procura por vida, e se encontra apenas pedra e apenas poeira. É para nós, meus irmãos e irmãs, uma oportunidade de valorizar esse chão que nós pisamos, essa criação que nós temos, o verde, a água, a vida que acontece abundante em nosso planeta. E nós somos responsáveis, como cristãos, a ver a nossa corresponsabilidade social no cuidado com a criação. Também nós iniciamos no mês de setembro o mês da Bíblia. Cada ano nós temos um evangelista que é contemplado. Já é o 4º ano, cujo tema do mês da Bíblia é discípulos missionários a partir do Evangelho, neste ano de João. Discípulos missionários a partir do Evangelho de João. Esse tema de discípulos missionários tem nos acompanhado cada ano. Mateus, Marcos, Lucas e, neste ano, João. As reuniões dos círculos bíblicos preparados para esse mês de setembro devem nortear a nossa vida para que nós sejamos cada vez mais aqueles que seguem a Cristo e o anunciam, discípulos missionários, e inspirados através da leitura, da reflexão do Evangelho de João. E o lema desse ano, do mês da Bíblia, é: permanecei no meu amor para produzir muitos frutos. Permanecei no meu amor para produzir muitos frutos. Um pouco aquilo que é a mística de João, de estar permanecendo no amor de Deus, na vida em Cristo Jesus, como o ramo na videira. Discípulos missionários a partir do Evangelho de João. Saibamos viver, meus irmãos e irmãs, esse belo momento. E estamos no Brasil na Semana da Pátria. Eu creio que com tantos acontecimentos e tantas situações, nós vamos celebrar na segunda-feira, o Dia da Independência. Nós lembramos dessa necessidade cada vez maior de nós tomarmos consciência daquilo que representa vivemos em um país e a nossa corresponsabilidade para com ele, onde todos nós somos esse povo, justamente essa pátria, em que todos nós temos corresponsabilidades comuns, tanto na diversidade de etnias, como de línguas, como também de ideologias, como de religiões. Cada um de nós tem a liberdade de professar sua fé, de pensar na sua maneira ideológica de viver, mas ao mesmo tempo sabendo respeitar o outro. A minha liberdade termina quando começa do outro. O outro também tem liberdade de pensar, de ser, de agir. E juntos nós somos chamados a conviver na fraternidade e no respeito mútuo. O nosso país sempre foi um país que soube conviver uns com os outros nessa diversidade
e sobre aquele ser a pátria de tantas situações, tantas pessoas e de tantas nações que assumiram o Brasil como sua pátria. Ultimamente, nós temos visto que começa a ter intolerâncias com relação a etnias, com relação a religiões, né? Vem uma mudança cultural em curso, que é muito negativa para o país, dessas intolerâncias que existem. A Igreja Católica, que marcou o início desse país desde o seu descobrimento, justamente procurou ter essa abertura, né? Sempre tem as pessoas que nem sempre andam pelos caminhos certos, mas sempre procurou poder dar essa conotação de respeito para com o outro. Meus irmãos e irmãs, é para todos nós uma oportunidade também na Semana da Pátria de reassumirmos a nossa corresponsabilidade por essa terra onde nós moramos, onde nós nos assumimos como a nossa pátria, e em convivência, ao mesmo tempo, em diálogo com as demais nações do mundo, começando pelas nações da América Latina, onde estamos inseridos, vemos como é que esse mundo pode ser melhor. E realmente necessitamos dessa descoberta, e os cristãos devem oferecer essa alternativa de esperança e confiança no mundo novo, que nós sabemos que brota do encontro com Jesus Cristo. Nesse domingo, 23º domingo do tempo comum, a igreja vai nos apresentar justamente essa necessidade do nascimento novo, de nós nascermos. Inclusive, o Evangelho nos fala bem claro com relação ao nosso batismo. Ou seja, é necessário que nós saibamos que ser batizado é alguém que escutou a palavra, que ao mesmo tempo proclama a palavra, tem seu ouvido aberto para poder proclamar a sua vida de fé. Até hoje, uma liturgia, hoje é opcional, mas uma liturgia batismal é o Efatá, ou Éfeta, como quiserem, que justamente fala de ouvir, que você possa ouvir a palavra de Deus. E no Evangelho desse domingo, de Marcos 7, 31 a 37, fala que Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade, alguém que não ouvia a palavra de Deus e, portanto, não proclamava a sua fé, não é? E pediram que Jesus impusesse a mão, todos os sinais batismais, não é? Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Todo o sintoma e toda a experiência da igreja de levar as pessoas na iniciação cristã, de tirá-las para poder, ali, na iniciação cristã, educá-las na fé. Em seguida, colocou o dedo nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou justamente a língua dele, a questão justamente da palavra, ao mesmo tempo do sopro de Deus, e olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, quer dizer abre-te, abre-te. Soltar a língua, ouvir. Meus irmãos, é mais do que simplesmente um milagre de quem não ouvia passa a ouvir, mas de ouvir a palavra de Deus e proclamar a fé. Todo um contexto batismal. E imediatamente seus ouvidos se abriram e a língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse dia de domingo, 23º domingo do tempo comum, quer ajudar-nos cada vez mais a ver os sinais que o Senhor proporciona em nossa vida, para que nós, ao escutarmos a palavra, ao proclamarmos a nossa fé, possamos ver o Senhor que age em nossa vida, como termina o Evangelho. Ele fez tudo bem, todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Sim, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas que assim caminham, assim vivem, escutando a palavra de Deus e proclamando a fé. É a ação do Senhor na vida de cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, poder compreender a própria vida, escutar a voz de Deus e ter a coragem de proclamar a sua fé no mundo em mudança e em transformação. A leitura do profeta Isaías, né, lembra para nós, meus irmãos e irmãs, que quando nós estamos depressivos, desanimados, sem sentido de vida, vai de lembrar que os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se descerrarão,
O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. E assim também como brotarão águas no deserto e torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e região sedenta em fontes de água. Coragem, ânimo, não tenhais medo. Vede, é o nosso Deus, é Ele que vem. No meio das depressões e dificuldades do mundo de hoje, quanto mais nós vemos a ação de Deus, que nos faz ouvir, nos faz proclamar a palavra, cura o coxo, ao mesmo tempo faz com que o cego enxergue, faz com que no deserto brotam água. Ou seja, essa vida que rompe na vida da pessoa, caríssimos irmãos e irmãs. Eu creio que essa é uma palavra que nos enche o coração de alegria, de ver que quanto mais nós estamos com Jesus Cristo, também no meio de tantas desilusões e tantas decepções do mundo de hoje, nós vemos que o Senhor nos faz ver a vida que brota em todos os sentidos. Ainda mais nós que vemos no mês de setembro, já olhando a primavera que vai irromper também na nossa vida, lembra para nós dessa necessidade de viver cada vez melhor também a nossa vida cristã, que depois tem como consequência a prática do Evangelho, colocar em prática o Evangelho, uma vez que nós ouvimos, uma vez que experimentamos as graças de Deus e os dons de Deus em nossas vidas. Por isso mesmo, a segunda leitura, a carta de São Tiago, que nós começamos a ler domingo passado, que é bastante prática nesse sentido. Uma vez que nós ouvimos a palavra, uma vez que nós caminhamos na fé, uma vez que nós, ao mesmo tempo, vemos a ação de Deus que nos faz ver, enxergar, caminhar, nós vemos também, meus irmãos e irmãs, nós vamos ver também olhar o outro como nosso irmão. São Tiago fala justamente isso. Qual que é a acepção de pessoas que nós temos? Damos assim, uma certa honra de quem vem bem vestido e recebemos mal quem vem mal vestido, não é? Então, São Tiago coloca isso, né? E ele vai dizer assim: meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ou seja, meus irmãos e irmãs, quando nós ouvimos a palavra, quando nós começamos a enxergar, quando nós começamos a proclamar a fé e caminhar no Senhor, pela graça de Deus, também estaremos vivendo num mundo em que as pessoas serão valorizadas por serem pessoas humanas, por serem filhos de Deus, não pelo modo de vestir ou anel que possui, mas sim na fraternidade e no amor para com os irmãos e irmãs. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, desse 23º domingo tempo comum, abrindo o mês da Bíblia, nesse ano 2015, discípulos missionários, a partir do Evangelho de João, e falando desse permanecer no amor de Deus. Também, dentro da Semana da Pátria, já vivendo a véspera do Dia da Pátria, que tanto nós necessitamos de valorizar a nossa responsabilidade no país que nós moramos. Também preocupado com a criação, como o Papa lembrava, no dia 1º de setembro último, nós somos chamados, pelo fato de sermos batizados, de sermos cristãos, além de ter o cuidado com a criação, além de olhar o necessitado, o pobre, com a sua dignidade e com a sua vida, sermos pessoas que dão as razões da sua fé, de viver cada vez mais e melhor o nosso batismo. Também o Senhor veio um dia, abriu os nossos ouvidos, soltou a nossa língua, nos fez enxergar a sua presença no meio de nós, e nós somos enviados, somos levados a proclamá-lo como Senhor, mostrando quanto bem Ele fez a nossa vida e como nós temos necessidade, no mundo depressivo e cansado, de sermos sinais de esperança e de vida nova no Senhor. Coragem, levantai-vos, vamos, anunciemos o Evangelho, anunciemos Jesus Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso dê a todos um bom domingo, um bom final de semana, uma boa semana no Senhor e um feliz também mês da Bíblia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.